paz do Senhor Jesus a todos, inscrito e não inscrito do canal Reino do Céu. Sou o irmão Irineu, mais uma vez aqui no estudo da Palavra de Deus sobre as duas casas de Israel. Sejam todos muito bem-vindos. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal para que você venha receber mais notificações, as notificações de mais vídeos, né? Que você seja abençoado estudando comigo aqui, né? Vamos dar início ao estudo, as duas casas de Israel, o princípio, as raízes, onde começou, né? E na continuidade nós vamos até a nova aliança, né? As duas casas de Israel simplificado. Eu quero começar aqui em Gênesis capítulo 12, versículo 2 e 3. Vamos entender, né, irmãos? Que diz assim: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Irmão, o que estava acontecendo aqui era Deus chamando um homem do meio de uma nação, do meio de um povo, do meio de um mundão corrompido, um mundão pós-dilúvio, pós-Torre de Babel. E Deus chama um homem chamado Abraão, o nome dele era Abraão, né? E promete a ele dar uma nação, né? E ele diz aqui: te farei uma grande nação, e te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção, né? Então Deus prometeu fazer em Abraão, no homem que creu em Deus, né? No homem no meio de uma nação corrompida, creu em Deus. Deus prometeu fazer dele uma nação. Mas só que não parou por aí, né? Não parou. Nós, na continuidade da leitura, nós vamos ver que Deus também prometeu que dele sairia multidões de nações. Aqui onde nasce o entendimento para a gente começar a pensar sobre o que é duas casas de Israel. Porque Deus tem um povo e agregado a esse povo viria muitas nações. E não pode ser desconexo. Essas nações, elas teriam que nascer também de Abraão, correto? Elas teriam que nascer de Abraão também, porque é povo de Deus, né? Aí ele diz assim: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse todas as famílias da terra, né? É a chave para compreender, né? E em algumas traduções está todas as nações da terra, né? Como era que a bênção de Deus para esse homem alcançaria todas as famílias da terra? Quando fala em todas as famílias da terra, ou todas as nações da terra, está falando dos gentios, né? Está falando dos gentios. No Novo Testamento, no encerramento do estudo desse ensinamento, nós vamos entender que nós vamos para o Novo Testamento, nós vamos compreender porque de quem Deus estava falando aqui, né? Em todas as nações. Gênesis 17, versículo 4, está escrito: quanto a mim, será contigo a minha aliança, será pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Aqui de novo, nós vemos de novo Deus confirmando, Deus, né, lembrando a Abraão, né, que ele tinha feito uma aliança com ele, né, e que dele sairia também, confirmou de novo que sairia numerosas nações, né? E Deus falando com Abraão. Só que essa promessa Deus preservou, porque Deus estava formando a nação de Israel. De ti sairá uma nação. Deus estava formando a nação de Israel. Era o povo que, pela fé que Abraão teve, Deus abençoou, né? Deus firmou as suas alianças e prometeu o Salvador, né? Nação de Israel. Só que nasceria também, sairia também muitas nações, né? E seriam agregadas a Israel. Então nós vemos aqui que Deus confirmou
Eu estou citando, irmãos, porque é simplificado aqui, eu quero ser breve. Mas tem várias passagens, né? Eu quero que você pegue sua Bíblia. Se você que está ouvindo pela primeira vez as duas casas, você está entendendo, vendo que é uma bênção, que é um estudo que abrange muitas coisas, pega a sua Bíblia e começa a pesquisar, porque você vai ver que maravilha que Deus vai fazer na tua vida, ok? Essa bênção, irmão, vai ser passado pelos patriarcas, né? Israel foi formado em Abraão, Isaac e Jacó, e de Jacó saiu as 12 tribos que fechou a nação que Deus prometeu. Gênesis 26, versículo 4, nós vamos ler o seguinte: multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e te darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas alianças. Nós estamos vendo aqui, irmãos, a mesma bênção, a mesma promessa, só que agora é para Isaac, para o filho de Abraão, né? Que quando Deus prometeu que dele sairia a multidão de nação, Deus mudou o nome dele de Abrão para Abraão, porque Abraão é pai de multidões, né? Isso aí é o entendimento. Por que Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, né? E aqui é Isaac. Deus fala a mesma coisa: multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e lhe darei todas essas terras. A tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, né? A bênção continua de uma nação, porque ainda não tinha sido totalmente formada, de uma nação que era Israel, e de nações, né? Nós vamos ver isso. Nós vamos ver isso em Jacó. Quando nós vamos para Gênesis 28, lembrando que aqui já está em Isaac, né? Quando nós chegamos em Gênesis 28, versículo 3, diz o seguinte: aqui agora Isaac, já velho, abençoando seu filho Jacó, que Jacó, Deus mudaria lá na frente o nome para Israel, já dando um entendimento daquela nação que Deus prometeu a Abraão, certo? Gênesis 28, 3 diz o seguinte: Deus Todo-Poderoso abençoe e te faça fecundo e te multiplique para que venha a ser uma multidão de povos. Já começou dizendo, é uma multidão de povos. E te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que possuas a terra de tuas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. Vocês estão vendo que Deus está dando continuidade, né? Agora em Jacó. Só que aqui era a bênção, de Isaac. Aqui era Isaac abençoando Jacó, e ele disse essas palavras, né? Mas quando nós chegamos no capítulo 14, no versículo 14, agora é Deus falando, porque Jacó, depois de ser abençoado ele é perseguido por Esaú, certo? Ele é perseguido por Esaú e ele sai de casa e ele dorme no mato, né? E lá ele tem uma visão e Deus fala com ele. E quando Deus fala com ele nessa visão, ele vê uma escada, né? Subindo até o céu, e Deus fala com ele nessa visão. Deus fala o seguinte: a tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti, na tua descendência, serão abençoadas todas as famílias da terra. Deus está confirmando, né, que nele seria uma nação, mas seriam abençoadas todas as famílias da terra, a mesma forma que ele falou para Abraão e Isaac, né? Até aqui nós vemos, irmão, a forma como Deus usou o número 2 ou 2, né? Uma nação
e essa nação seria abençoado nações, né? Seria abençoado nações. Aqui nós estamos em Jacó. Só que Jacó, ele tem 12 filhos. Desses 12 filhos de Jacó, todos nós conhecemos, né? Sabemos que esses 12 filhos de Jacó, eles foram formados 12 tribos. Aí é onde está a formação completa da nação de Israel, que foi prometida a Abraão. Ele disse: eu te farei uma nação, e em ti serão benditas todas as nações. E farei uma nação, essa nação de Israel. Era o Israel puro, era o Israel que tinha fé em Deus, era o Israel que era reto diante de Deus, porque eles continuavam da mesma forma de Abraão, né? Mas nós vemos que a nação foi formada, só que aí é onde tem uma chave para a gente compreender, porque José recebeu a bênção da primogenitura, e está em Gênesis 48, né? José que era o penúltimo filho de Jacó, né? Foi ele que recebeu a bênção da primogenitura, e José está no Egito. Aí nós vamos ler em Gênesis 48, para nós terminarmos aqui, para não ficar muito longo. No 48, no versículo 15, vamos fazer a leitura do 15 e 16, que diz assim: agora Jacó está no Egito, certo? Aí quando chega lá, José tem 2 filhos. Aqui onde está o mistério. Aqui onde nós vamos conseguir encaixar, entender a promessa de Deus, que as famílias, né, os gentios seriam abençoados, né? É aqui nos filhos de José, porque Jacó chega lá e ele vai abençoar José e os 2 filhos, Efraim e Manassés. O mistério está em Efraim, porque Efraim é onde Deus faz o enxerto dos gentios em Israel, né? Vamos ler. E abençoou a José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaque, né? O Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes rapazes, seja neles chamado o meu nome. Aqui o mistério. Esses rapazes eram Efraim e Manassés, sejam neles chamado o meu nome. O meu nome e o nome de meu pai Abraão, o nome de meus pais Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Essa tradução aqui, ela está dizendo multidão no meio da terra, mas tem a tradução do original, o hebraico, ela diz: cresça em multidão, como multidão de peixes no meio da terra, né? É interessante, é para nos despertar, para entendermos o que significa multidão de peixes, né? Quando Jesus chamou os seus discípulos e disse: vocês não serão pescador de peixe, mas serão pescador de homem, né? Tem uma referência muito forte aqui, né? E o interessante é que Efraim foi colocado, era o mais novo, foi colocado como primogênito, né? E na sequência do estudo nós vamos ver, logo no próximo vídeo, nós vamos ver que Efraim foi quem herdou as 10 tribos, né? Ou seja, aí forma a nação, as 10 tribos elas se tornam gentílica, espalha por todo o mundo, né? E foi essas 10 tribos, o cabeça dela foi Efraim, que foi o servo de Salomão, né? Que nós veremos no próximo estudo. Então, o interessante é nós entendermos que Deus abençoe estes rapazes, seja neles chamado o meu nome e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e cresça em multidão no meio da terra, né? No versículo 19, ele diz: mas seu pai o recusou e disse, José, né? José estranhou porque ele estava abençoando o Efraim na frente de Manassés, né? Botando o Efraim como primogênito.
né? Era a promessa de alcançar o gentio que estava em Efraim, né? Por isso que Jacó, não pela vontade dele, mas pela vontade de Deus, botou a mão direita na cabeça de Efraim. Mas seu pai recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei, né? Porque ele disse: e disse José a seu pai: não assim, meu pai, pois o primogênito é este, põe a mão direita sobre a cabeça dele. José queria que ele botasse a direita na cabeça de Manassés. Aí Jacó disse: eu sei, meu filho, eu sei, ele também será um povo, também ele será grande, contudo o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Você entendeu? A descendência de Efraim será uma multidão de nações, né? Essa multidão, aqui no original, vou colocar, plenitude, aquilo que preenche, né? Ou seja, plenitude dos gentios. Quando nós tivermos no último vídeo dessa série, nós vamos ver o que Paulo escreveu acerca de plenitude dos gentios, correto? Então aqui é a chave. Ele disse: a sua descendência será uma multidão de nações. Ele prometeu para Abraão que dele sairia uma nação e multidões de nações. Prometeu para Isaac a mesma coisa. Prometeu para Jacó a mesma coisa. E agora, quando a nação de Israel está formada, ele vai para o Egito e abençoa os filhos de José, que são meio gentios, são filhos de uma egípcia, né? E em Efraim, ele abençoa com a bênção da primogenitura, e ele confirma tudo que ele falou para Abraão, Isaac e Jacó, que daria a eles uma nação, que era formada a nação de Israel, e deles saiu uma multidão de nações, né? Pois é isso aí. Até aqui acho que ficou bacana, bem esclarecido, né? Nós entendemos que Deus chamou Abraão pela fé, Deus fez nele uma nação e prometeu nações, né? E aqui nós fechamos o entendimento que era de Efraim que nasceria essa multidão de nações, né? Espero que você acompanhe com a sua Bíblia em casa. Depois que terminar o estudo, você leia todo os capítulos que foi mencionado, para que você tenha uma compreensão completa. Eu digo àqueles que ainda não conhecem as duas casas. O intuito é levar esse entendimento a todos que ainda não conhecem, porque é um entendimento muito abençoado, que abre muito a nossa mente, a nossa compreensão sobre todas as Escrituras, quando nós compreendemos as duas casas de Israel, né? Quero ficar por aqui. Quero agradecer a todos que ficaram comigo, me acompanharam até aqui. Deixe seu like, seu joinha, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal para receber a notificação dos próximos vídeos, né? Deus abençoe a todos, fique todo na paz do nosso Jesus Cristo.